Olá, meus irmãos, que Deus te abençoe e seja bem-vindo aqui à nossa quinta aula aqui desse módulo de apologética cristã. Hoje é a aula 229 e hoje nós vamos falar sobre a confiabilidade da Bíblia. Vamos falar sobre a confiabilidade das Escrituras. Por que falar sobre a confiabilidade da Bíblia? Você já parou para pensar que toda a nossa fé, toda a fé cristã, a minha fé, a sua fé, ela é baseada em um livro, em um único livro. Tudo que nós sabemos sobre Deus está ali nesse livro. Aí eu faço essa pergunta, que é a pergunta que muitos vão fazer, para você e para mim. E se a Bíblia for apenas mais um registro humano? E se ela for apenas mais um livro comum, com seus mitos, com suas verdades, cheios de erros, será que a nossa fé ela perderia o alicerce? Com certeza. Se ela fosse somente mais um livro cheio de erros, cheio de mitos, cheio de problemas e de fantasias, com certeza a nossa fé não somente cairia em descrédito, mas nós mesmos perderíamos toda a nossa base, todo o nosso alicerce. Mas se a Bíblia for realmente a palavra de Deus inspirada, então ela é a autoridade suprema para a minha e para a sua vida, como cremos que ela é. Então a nossa doutrina, a nossa prática de fé, ela está apoiada sim na palavra de Deus, essa palavra que é a autoridade suprema para mim e para você. Mesmo assim, os questionamentos sobre a Bíblia vão continuar. Que tipo de argumentos, que tipo de perguntas são essas? Exemplo, a Bíblia não foi escrita por homens? Como ela pode ser a palavra de Deus? Outra, ela não foi copiada tantas vezes que deve ter se perdido a mensagem original? Por ter sido copiada tantas vezes, será que a mensagem original não foi perdida por causa de tantas milhares e milhares de cópias? E as supostas contradições? Já ouviu alguém falando sobre as contradições da Bíblia? Você já ouviu alguém falando sobre isso? A Bíblia não é apenas um livro antigo e ultrapassado, né? Tendo em vista aí a modernidade, a pós-modernidade. Será que os argumentos, as ideias, a teologia não é algo ultrapassado? Né? Então vamos ver o que a própria Bíblia vai falar sobre isso. Né? Antes mesmo de qualquer coisa, vamos entender o que a própria Bíblia fala de si. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Você percebe que Paulo aqui não está dizendo que a Escritura ela contém inspiração, mas ela é toda inspirada por Deus. Ela não contém inspiração divina. Né? Uma coisa é eu pegar um conteúdo e dizer, esse conteúdo aqui, a parte inspirado. Não, não é isso. Né? Aqui, a palavra aqui é teopneutos, que significa literalmente o quê? Soprada por Deus. A palavra ela foi soprada por Deus, inspirada por Deus, foi soprada pelo próprio Deus. Né? Então, ao dizer que a Bíblia ela é soprada pelo próprio Deus, eu não posso dizer que os homens, as personalidades, as ideias, os estilos literários ali, eu posso dizer que todos eles então foram anulados, foram cancelados? Não. Muito pelo contrário. A personalidade das pessoas, o estilo literário, contextos históricos, todos foram preservados. Só Deus pode fazer isso. Então, a inspiração, ela tem várias formas, né? Tem a preservação das Escrituras, em meio a tantos conflitos, tantas guerras, tantos incêndios, Deus preservou aquilo que realmente deveria estar na nossa mão hoje. Tá? Então, a questão aqui não é se a Bíblia ela é útil. A questão é, ela é verdadeira? Podemos confiar na Bíblia de capa a capa?
Por quê? Porque se ela contém a palavra de Deus, nós precisamos selecionar os textos verdadeiros. Mas quando cremos que a Bíblia ela é em sua totalidade ela é a palavra de Deus, não precisamos ter esse trabalho. Então, o que é essa confiabilidade, né? Quando falamos aí da confiabilidade bíblica, nós estamos falando o quê? Que historicamente, textualmente, doutrinariamente, ela contém elementos que comprovem que ela é verdadeira. Tá? Então, historicamente, ela vai narrar eventos que descrevem pessoas reais e historicamente, porque isso é verificável. Né? Por isso nós falamos historicamente. Se não fossem fatos narrados na Bíblia, se os fatos narrados na Bíblia não fossem verificáveis, lógico, historicamente não teria valor algum. Logo, os fatos bíblicos, os fatos que estão na Bíblia, são historicamente verificáveis, certo? Isso dá crédito ao fato de que a Bíblia ela é confiável. A Escritura ela é confiável. Textualmente, ou seja, o texto ele foi preservado com fidelidade. Ao longo dos séculos, tudo que está aqui ele foi preservado com fidelidade, né? Doutrinariamente, o ensino é coerente, ele é consistente, ele não se contradiz. De Gênesis a Apocalipse, ele não se contradiz. O tema central de toda a Bíblia é Cristo, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. E quando você estuda com profundidade a Bíblia, você percebe isso, que o fim dela é Cristo. Então não há contradições, né? Transformacionalmente, se é que nós podemos dizer assim, né? Ela tem o poder de mudar a vida, mudar a cultura, mudar nações, né? A Bíblia ela não é só um documento religioso, ela é um documento histórico, ela é um documento literário, ela é um documento moral, como nenhum outro livro no mundo. Não há nenhum outro registro no mundo como a Bíblia, né? Eu posso comprovar tudo isso de que forma? Com evidências. Existem evidências que comprovam que a Bíblia é digna de crédito, né? Existem evidências internas, evidências históricas, nós temos testemunhos e fatos históricos dentro da Bíblia, fora da Bíblia também. Nós temos que historiadores não cristãos que escreveram de forma independente, né, de forma independente, que os seus registros são compatíveis com os registros históricos, né? Temos evidências textuais, temos evidências proféticas, né? Ou seja, profecias que ao longo da história foi se cumprindo, que estão relatadas na Bíblia, que foram se cumprindo ao longo da história, né? Então, assim, temos evidências internas. Que evidências são essas? Aquelas evidências que dentro da Bíblia, o próprio texto bíblico comprova que ela é verdadeira, que ela é a palavra de Deus. Evidências históricas, ou seja, descobertas históricas que estão alinhadas com o texto bíblico, né? Então, quando eu olho para isso, não tem como eu dizer que a palavra de Deus não é verdadeira. Fora o quê? Um testemunho transformador, como nós falamos, né? Mostra como a Bíblia, os seus ensinos, a relevância do seu ensino vai além da escrita. Por quê? Porque ela transforma comunidades. A minha vida transformada, a sua vida, você que assiste esse vídeo, a sua vida transformada, ela é uma comprovação de que a palavra de Deus ela é verdadeira. Ou seja, é um testemunho transformador, né? Mas nós temos também o quê? A arqueologia. A arqueologia vai provar que a palavra de Deus ela é confiável, né? Então, assim, a arqueologia ela tem revelado descobertas que vão confirmar com detalhes muitos textos que foram narrados nas Escrituras, né? Temos ali a Pedra de Tel Dan. A Pedra de Tel Dan é uma pedra que foi descoberta em 1993, que vai conter a expressão, olha a expressão que contém lá, a casa de Davi, né? É um descoberto arqueológico dos tempos do rei Davi, que vai confirmar a existência do rei Davi como personagem histórico. Ou seja, por 2000 anos, muitos
zombavam, falando que Davi era apenas um mito, que Davi era apenas um personagem criado. Mas aí agora, 2000 anos depois, 2000 anos de história, né? Ou seja, muito mais de 2.500 anos depois, veio essa confirmação através de uma descoberta arqueológica, mostrando o quê? Que Davi, não somente a casa de Davi existiu, mas um texto de um arameu, né? Um aramaico, um texto em aramaico de um arameu, um rei arameu, escreveu celebrando a vitória dele sobre Israel e falando sobre a casa de Davi. E ao relatar a casa de Davi, um texto ali numa pedra escrito há milhares de anos, vai comprovar o que a Bíblia já estava dizendo há muito tempo, né? Então, comprovando que Davi não é somente uma figura histórica, ele foi alguém real. E outra, não somente foi um rei em Israel, mas ele foi reconhecido nas nações vizinhas, né? Então, assim, derrubando totalmente essa ideia de que Davi foi apenas uma lenda, né? Outro fato foi o quê? Os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1947 e 1956. Esses manuscritos, muitos creem que eles foram escondidos ali em garrafas e foram jogados ali nas cavernas de Qumran e foram descobertos ali nas margens do Mar Morto, em algumas cavernas, e que vão incluir cópias antigas do Antigo Testamento, lá por volta do primeiro e do segundo século antes de Cristo, na perseguição dos cristãos. Então, assim, quando você pega um texto tão antigo como esse e faz a comparação com o que nós temos hoje e percebe que os textos que nós temos hoje, esses textos, são idênticos a esses textos que estão ali naquelas descobertas arqueológicas que foram escritas há mais de 1.800 anos atrás, e você percebe que não houve nenhum tipo de alteração, nós temos que celebrar. Por quê? É sinal que o que nós temos hoje nas nossas mãos, como texto da palavra de Deus, é aquilo que sempre foi historicamente, não foi mudado. Outra inscrição também foi a descoberta em ruínas ali no Teatro de Cesareia, da Cesareia Marítima, em 1961, que é a inscrição de Pilatos. É uma pedra que vai conter uma dedicatória mencionando Pôncio Pilatos como governador da Judéia. Ou seja, aquilo que a Bíblia falou e que muitos duvidaram, a Bíblia já vem falando há mais de 2.000 anos, e que muitos cientistas, muitos estudiosos duvidavam desses personagens, que a Bíblia falava sobre eles, agora começa a ser revelado em descobertas arqueológicas, né? Então essa inscrição nessa pedra fala diretamente, e outra, isso é independente, não é um estudo de teólogos, não, são descobertas independentes, falando que existiu Pilatos e que ele tinha esse cargo que era o quê? Governador da Judéia, desfazendo essas dúvidas de muitos críticos de 2.000 anos, falando que eram apenas mitos e ideias, né? Não, realmente existiu esse governador na época de Jesus, certo? Então, assim, os sonhos dos céticos, irmãos, os sonhos dos incrédulos, realmente é encontrar algum tipo de acervo teológico que vai derrubar qualquer tipo de argumento bíblico. E isso nunca aconteceu. E nunca vai acontecer. Olha só, alguns historiadores, né, aqui tem alguns testemunhos de alguns historiadores famosíssimos, como Tácito e Flávio Josefo. Flávio Josefo, historiador judeu ali no primeiro século, ele participou ali, ele viu toda a destruição de Jerusalém ali no primeiro século, né, no ano 70, e ele vai falar de João Batista, ele vai falar de Jesus, ele vai falar de Tiago, ele vai falar de vários fatos que são narrados no Novo Testamento, ele vai falar. Então, historiadores que não eram cristãos, certo? Então, Tácito, por exemplo, era um historiador romano, e ele vai confirmar a execução de Cristo por Pôncio Pilatos durante o reinado ali de Tibério. Ele vai confirmar, ele vai narrar historicamente, um historiador romano, não cristão, historiador romano, vai falar sobre a execução de Cristo ali por Pôncio Pilatos, né? Então, são fontes não cristãs que não escrevem para defender a fé cristã, mas ao mesmo tempo confirmam com esses elementos que a narrativa bíblica ela é verdadeira, tá?
Outras evidências que nós temos também são evidências textuais, né? A Bíblia é o livro mais bem preservado da antiguidade. É o livro mais bem preservado. Só o Novo Testamento tem mais de 5.800 manuscritos gregos. Então, são várias e várias cópias, além de 10.000 manuscritos só em latim e em mais de 9.000 em outros idiomas. Ou seja, se você for contar aí, dá mais de 25.000 manuscritos. Então, quando você olha para esses manuscritos e percebe que nada desses textos foram alterados até hoje, e tudo que você tem de texto mais antigo se equipara ao que nós temos hoje, não há como não pensar que não há uma intervenção divina. Há uma intervenção divina, com certeza. Porque quando você compara obras clássicas que não têm, vamos dizer, nem 10 manuscritos, como A Guerra de Gálias, de Júlio César, né? Uma obra das mais antigas, ou seja, mais de 1000 anos depois, 10 manuscritos, mais de 1000 anos depois, essas 10 cópias foram feitas do original. Ou seja, é uma diferença gigantesca. Se você for olhar 10 manuscritos para 25.000 manuscritos, é uma diferença gigantesca dessas cópias, né, que são cópias seculares, não tem nada a ver com a Bíblia, né? Então, esses manuscritos que nós falamos aqui do Mar Morto, né, isso vai derrubar a ideia de que a Bíblia foi distorcida ao longo dos séculos. Então, você como apologeta, você precisa saber esses argumentos, entender que isso é realidade, que isso é história, que isso são fatos, né? E que durante anos e anos de história, cópias foram feitas, mas elas se equiparam, tanto as que nós temos hoje, com aquelas do primeiro, do segundo século, né? Então, o Novo Testamento é de longe, textualmente falando, é de longe o documento mais bem atestado do mundo antigo, né? Outras evidências que nós temos, além dessas evidências textuais, são as evidências proféticas. E o que seriam isso? Centenas de profecias que se cumpriram ao longo da história. Por exemplo, Isaías 53 se cumpre em Cristo. 700 anos antes, Isaías já estava profetizando a revelação, a morte e a morte de Cristo, a paixão de Cristo. Isaías já estava falando sobre isso, e isso se cumpriu ao longo da história, né? Você vai ver também Miqueias, na mesma época, ele vai predizer que o Messias nasceria onde? Em Belém. Que Jesus nasceria em Belém, Miqueias capítulo 5, versículo 2, né? E ele nasce em Belém, né? Você percebe que o Salmo 22 vai descrever o que? A crucificação antes mesmo desse método de execução existir, né? Cristo sendo pregado no madeiro. Antes mesmo dos romanos estabelecerem a cruz como um instrumento de tortura para executar os piores malfeitores, né, que era isso, o madeiro, o salmista, no capítulo 22 de Salmos, está falando que o Cristo padeceria desse tipo de morte. Isso sem falar de Daniel. Várias profecias no capítulo 2, capítulo 4, capítulo 7, mas principalmente ali no capítulo 9, Daniel vai dar datas, vai dar tempos, vai falar sobre povos, impérios que surgiriam, e ele vai dar tempo, por exemplo, as 70 semanas de Daniel, que é ali no capítulo 9, a partir do versículo 24 ao versículo 27, né? Ele vai dar o quê? Ele vai dar um ponto de partida na história. Ele vai falar aqui desde quando que vai começar aquele período que ele estava profetizando. Esse período começa desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Isso pode ter sido ali com Zorobabel, pode ter sido também com Neemias. Sim, mas ele dá fato. Olha, vai ser editada uma ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Isso vai acontecer só depois de 70 anos. Mas Daniel já estava falando. E isso acontece historicamente falando. E aí, desde a ordem, vão se passar quanto tempo? 70 semanas de ano, ou seja, 490 anos. Ele dá o ponto de partida, não somente dá o ponto de partida, mas ali ele dá o ponto central, que é o quê? Ele vai falar do ungido, ele vai dizer assim que depois das 69 semanas, das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Olha só.
E quando você faz o cálculo exatamente ali, quando Jesus entra em Jerusalém, alguns estudiosos vão datar e vão dizer que aquele ali, realmente aquele fato onde Jesus entra em Jerusalém ali, estava se cumprindo exatamente o tempo que Daniel havia profetizado. E outra, ele diz que será tirado o Messias e haveria guerras, e o povo do príncipe que há de vir destruiria a santa cidade depois que o Messias fosse tirado. Ou seja, depois que Jesus fosse morto e fosse assunto aos céus, o povo do príncipe que há de vir, ou seja, ele está falando ali do povo do anticristo, viria e destruiria a santa cidade. Algo que aconteceu em 70 depois de Cristo. Ou seja, fatos, profecias, evidências proféticas que não há como dizer que a Bíblia está mentindo. Por quê? Você tem um ponto central, você tem profecias depois do Messias. Então, assim, a probabilidade dessas profecias se cumprirem com tanta exatidão, num sincronismo perfeito como foi, se isso fosse para acontecer por acaso, seria impossível. Logo, a palavra de Deus é verdade. As evidências proféticas, elas sim comprovam que a palavra de Deus é verdade. Você tem também evidências internas. Que evidências são essas? A Bíblia contém 66 livros, cerca de 40 autores, em um período mais ou menos de 1.500 anos de produção. Mas um só tema. Ou seja, você tem vários autores, você tem um período de 1.500 anos de escrita, né? de período de escrita. Mas um só tema, a redenção em Cristo. Não há contradições, isso é um milagre, né? A diversidade de estilos, você vê de estilo de escrita, várias culturas, várias épocas, mas uma harmonia perfeita, uma harmonia doutrinária, um sincronismo perfeito na escrita. Então é impossível dizer que a Bíblia se contradiz. Você vai perceber algo? A Bíblia, ela não esconde a falha dos seus personagens, né? Ela não faz isso para maquiar, por exemplo, os pecados dos seus heróis, como Davi, como Pedro, lembra? Pedro, por mais que a Bíblia exalta Pedro no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, mas antes disso, ela vai falar que Pedro era repreensível. Depois disso também, em Gálatas, Paulo vai falar que Pedro era repreensível, que ele teve que combater ele, repreendendo ele na cara. Mas Jesus também disse, olha, para trás de mim, se referindo a Pedro, para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Ou seja, expondo os erros dos seus heróis. Nenhum outro livro fez isso. Ou seja, isso dá ainda mais credibilidade à escrita, dizendo que a Bíblia ela é a verdade. Fora isso, há um testemunho transformador. Por quê? Porque a Bíblia vai moldar, ela vai moldar comunidades, ela vai inspirar a lei, vai causar reformas, vai abolir escravidão em vários lugares. Então a Bíblia ela é a palavra de Deus, tem esse poder de transformar sociedades inteiras e trazer um impacto de avivamentos. Por causa desse livro, nós tivemos o avivamento wesleyano, tivemos o movimento puritano, o avivamento na Rua Azusa, o avivamento de País de Gales, por causa desse livro. E ele continua mudando história, ele continua transformando indivíduos, transformou a sua vida, transformou a minha vida, e ele continua transformando sociedades inteiras. Por quê? Porque o autor aos Hebreus vai falar assim, que ele é a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, ela transforma. Ela é que nos transforma de dentro para fora. E ao transformar essa natureza do homem de dentro para fora, também ela transforma as suas ações, as suas atitudes, e aí influencia comunidades inteiras. Saber por que nós confiamos na Bíblia vai fortalecer a minha fé e a sua fé. E vai nos dar sempre segurança diante de qualquer tipo de ataque. Nós precisamos saber que a palavra de Deus ela é a verdade, ela não contém a verdade. A Bíblia ela é histórica, ela é textual, ela é espiritual e ela é confiável. Ela não é somente um livro para você e eu lermos, não. Ela é a voz de Deus. A questão aqui, meus irmãos, não é se a Bíblia contém a palavra de Deus,
mas é se você está disposto a se submeter à autoridade que ela carrega. Amém? Que Deus abençoe você e até amanhã estaremos aqui mais uma vez com mais essa matéria apologética, a defesa da fé.